Olá, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso canal, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei em que momento em que você está agora se dedicando a ouvir a palavra de Deus, né? Como de costume, nós estamos aqui nessa maratona de leitura proverbial de 31 capítulos, onde estamos lendo e buscando a aplicabilidade. Muitas pessoas são simpatizantes da Bíblia. Muitas pessoas acreditam na Bíblia, leem diariamente a Bíblia, por se tratar de um livro que até então é a boca de Deus para a humanidade, por se tratar de um livro histórico também, mas uma coisa é certa: se nós não lermos e se nós não aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, a Bíblia apenas não passa de uma boa literatura a ser lida. A Bíblia não passará de apenas um bom livro para se ler. E a Bíblia não foi feita para ser um livro de cabeceira de cama. A palavra de Deus não foi um livro para estar lá na estante aberta no Salmo 91 como um amuleto dentro de uma casa, como uma coisa para expulsar espíritos ruins. O que expulsa realmente os espíritos ruins, tanto da nossa vida como da vida das pessoas, é a obediência à palavra de Deus através de atitudes. E é isso que nós vamos buscar hoje. Hoje é dia 27 e nós vamos ler o capítulo 27 de Provérbios e vamos pegar os principais pontos, ou seja, os versículos pontuais onde a palavra de Deus se transforma numa programação de vida, ok? Nós vamos, então, como de costume, liturgicamente falando, vamos fazer uma leitura rápida do capítulo e depois nós vamos estar comentando, né, sobre os principais versículos que trazem uma aplicabilidade às nossas vidas, né? Ou seja, os versículos programáveis, os versículos que podem servir de reprogramação da nossa vida e de atitudes na nossa vida para que nossa vida seja um verdadeiro sucesso diante de Deus, ok? Então vamos lá para a nossa leitura, capítulo 27 de Provérbios. Vamos ler. 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel, e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe de sua morada. O óleo e o perfume alegram o coração, assim faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. O que, pela manhã de madrugada, abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. O gotejar contínuo de um dia grande chuva, o gotejar contínuo em dia de grande chuva é a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes.
Tentar moderá-la será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim é o homem é provado pelos louvores. Ainda que repreendas o tolo, como quem bate o trigo com a mão de grau em grãos pilados, não se apartará dele a sua estupidez. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Porque o tesouro não dura para sempre. E durará a coroa de geração em geração? Quando brota a erva e aparecem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Veja quão grande é a riqueza que nós temos aqui neste capítulo 27 de Provérbios. E nós vamos começar a buscar a aplicabilidade do primeiro versículo, que diz assim: não presumais o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. O que nós entendemos aqui? O que Deus está dizendo através da boca de Salomão aqui? Jamais tenha conclusões sobre o amanhã. O amanhã sempre trará surpresas. Não adianta você ficar presumindo o que vai acontecer amanhã, como que vai ser, porque você não sabe o que vai acontecer a 5 minutos daqui a pouco. Você não sabe nem se você estará vivo. Então, penso eu e acredito que é plausível você até sonhar com o futuro, planejar o seu futuro. É necessário planejar o futuro. É necessário planejar o futuro. Mas nós precisamos viver o presente. Há quem diga que existe uma conta que nós devemos ter a mente 10% no passado, 60% no futuro e 30%, ou melhor, 10% no passado, 60% no presente e 30% no futuro. Ou seja, nós precisamos pensar mais no presente do que no passado ou no futuro. Porque se é que existe um futuro, se é que nós temos um futuro em nossa mente, esse futuro só existirá se você fizer algo no presente. Aquele futuro de ser alguém de sucesso, aquele futuro de colher alguma coisa, aquele futuro de conseguir e conquistar alguma coisa, só vai acontecer se você investir toda a sua atenção no seu presente. O futuro só existirá e o futuro só será certo se você colocar agora toda a sua força e toda a sua atenção no seu presente, momento presente. Então é por isso que o próprio Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte: para de ficar presumindo o que vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã... Tenha sim uma agenda, tenha sim uma sua agenda, se organize. Mas coloque sempre no seu coração que as coisas só vão acontecer se o Senhor permitir, se o Senhor achar que aquilo é conveniente que aconteça. Ok? No versículo 2, nós vamos ler o seguinte: que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. O que Deus está dizendo aqui? O que Salomão escreve? Jamais elogie-se a si mesmo.
Que os elogios venham de outras pessoas. Tem gente que gosta de se gabar. Ah, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou uma pessoa polida, eu sou uma pessoa muito educada, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa capacitada para tal cargo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido e assim por diante. E começa a lhe tecer várias e várias situações, né? Ela pega as experiências da vida dela e começa a dizer, olha, eu sou uma pessoa assim, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu sou uma pessoa honesta, porque eu sou uma pessoa... Enfim, ela começa a tecer vários elogios a si próprio. E isso é uma coisa que chega a ser até irritante de ouvir. Como é ruim ouvir pessoas se gabando de si próprio. Pessoas dizendo que elas são especiais, que elas são poderosas em si, que são perfeitas, que são decididas, que são... chega a ser até desconfortável conversar com pessoas assim. Então, Deus e Salomão escreve que qualquer louvor, qualquer elogio que venha de outros lábios ao seu respeito e não de você mesmo. Não fique se elogiando, não fique se achando, não fique dizendo o que você é, o que deixa de ser. Que essas coisas, que essas definições venham da boca de outras pessoas, porque elas serão muito mais sinceras do que as suas, ok? O versículo 4 vai dizer o seguinte: o furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja é um sentimento muito ruim. A inveja é um sentimento muito ruim que nós, às vezes, podemos até sentir, e pessoas também podem sentir inveja das nossas vidas. E quando isso acontece? Quando é que isso acontece? Por onde que isso acaba acontecendo às vezes? Veja bem, às vezes eu tenho uma vida, às vezes eu vivo uma vida, ou posto, às vezes, uma vida de ostentação. Uma vida a qual eu venho ostentando o que eu tenho, os meus recursos, a qualidade de vida que eu tenho, e isso acaba gerando um sentimento de inveja na vida das pessoas. Às vezes eu começo a postar, principalmente nas redes sociais, eu começo a postar ali as férias que eu passei, eu começo ali a postar os restaurantes que eu frequento, eu começo ali a postar o meu final de semana, um passeio, uma festa da qual eu frequentei, e aquilo acaba tendo sabe, aquilo acaba gerando inveja no coração de algumas pessoas. E isso é ruim, porque a partir do momento que as pessoas começam a ter inveja de você, a inveja é um pré-julgamento de que assim, puxa vida, o que ele fez para merecer isso? Às vezes as pessoas podem até olhar e dizer assim, olha, fulano está vivendo assim, assado, mas fulano merece, fulano trabalha, fulano é isso, aquilo. Mas às vezes as pessoas olham para a situação e falam assim, olha só, esbanjando, fazendo e acontecendo. Começam a tecer ideias sobre você e sobre a sua vida, sobre o seu comportamento que jamais passaram sobre a sua cabeça. Mas para que não haja empatia, para que não haja nenhum problema, qual é a orientação? Faça de tudo para ter uma vida simples, para que você não gere esse pecado na vida das pessoas. Para que a sua vida não seja uma vida que venha gerar uma espécie de inveja na vida das pessoas. Ok? E o principal, não tem inveja. Às vezes, né, a gente anda, a gente viaja e às vezes você começa a olhar a vida de pessoas e você começa a invejar, você começa a dizer, puxa vida, que vida maravilhosa que essa pessoa tem. Nossa, que vida extraordinária que essa pessoa está vivendo, e você começa ali a nascer aquele sentimento de inveja, e aquilo vai fazer ruim para você, e Salomão vai dizer que a inveja é como uma podridão nos ossos. Então, ele diz, o furor é cruel, a ira é impetuosa, mas a inveja é uma coisa difícil, tanto de sentir, como de provocar na vida das pessoas. Então, tenha muito cuidado
com o seu viver, com o jeito que você convive, principalmente, como você se comporta na sua vida digital, porque hoje em dia é dos ambientes onde mais a inveja ela aparece, né, é na vida digital das pessoas. Ou seja, onde a inveja mais ela começa a surgir na vida das pessoas é na vida digital, né? As fotos, as postagens, e isso às vezes é muito difícil. Isso às vezes é uma situação delicada. Isso às vezes é uma situação que você acaba expondo sua família, expondo os seus filhos, e isso às vezes não é muito bom. Na maioria das vezes não é muito bom, ok? O versículo 5 vai dizer o seguinte, Salomão escreve o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E o que seria essa repreensão franca? O que seria uma repreensão franca? Vamos entender a questão dessa repreensão franca. Às vezes a gente diz assim, puxa, eu amo tanto fulano, mas, sabe, eu não... Puxa vida, esse comportamento que ela está tendo aqui não é um comportamento tão bom. Mas puxa vida, uma das formas de amar é não falar nada. Mas é necessário repreender. Às vezes é inevitável você deixar de repreender uma pessoa. Só que Salomão escreve o seguinte, que essa repreensão ela precisa ser uma coisa franca. Ela precisa ser uma coisa incisiva, uma coisa realmente franca. Porque não adianta você amar, você dizer que ama, mas você não demonstra isso. Ou seja, o amor encoberto é isso, é você amar, mas você não demonstrar que ama. O importante é você, às vezes, vale mais uma repreensão do que esse amor escondido, do que essa coisa de, eu amo a pessoa, eu gosto muito dela, mas, né, ela estava agindo assim, assado, e você não a repreende, e acaba a pessoa vivendo uma vida muito difícil por falta de feedbacks, ok? Então é isso que Salomão escreve aqui. O versículo 6... vai dizer o seguinte: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou seja, a gente acabou de falar sobre essa questão de repreensão, que ela precisa ser franca. E às vezes, né, geralmente a gente faz algumas repreensões para pessoas que são até nossas amigas, são pessoas próximas. E essas repreensões que nós fazemos com toda franqueza geram feridas, né? As pessoas elas se sentem feridas, elas vão se sentir muito feridas. Poxa, eu não esperava ouvir isso de fulano, eu não esperava ouvir isso de ciclano, e aí fica aquela ferida. Só que o que Salomão escreve aqui é que essas feridas que são feitas pelos nossos amigos, feridas essas que às vezes fazemos em nossos amigos também, assim como nós recebemos repreensões que geram feridas na nossa alma, pelos nossos amigos, nós também fazemos algumas feridas em razão de algumas repreensões no coração de alguns amigos nossos, mas essas feridas, elas são leais, elas são verdadeiramente leais, melhores do que os beijos do inimigo, que são enganosos. Porque há pessoas que nos beijam, há pessoas que abraçam, há pessoas que riem, só que são verdadeiramente pessoas inimigas e pessoas enganosas. Então Salomão, ele no versículo 5, ele fala uma coisa e já no 6 ele ratifica o seguinte: repreenda francamente, ainda que essa repreensão gere uma ferida. Porque ainda antes essa ferida ser leal e ser uma ferida feita pelo próprio amigo, do que essa pessoa ser beijada, ser enganada por um inimigo, uma pessoa que realmente quer a desgraça dela, ok? Então ele diz aqui o seguinte: repreenda francamente, ainda que se tornem feridas, não tem problema, elas serão leais, são feridas causadas por uma amizade leal, verdadeiramente leal, ok? Versículo 7, já falamos sobre ele. Ok, não, falamos sobre
Versículo 6, isso, exato, das feridas do amigo. O versículo 7 vai dizer o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. E a realidade é essa: quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Quem já está farto, quem se farta de algumas coisas, até o que é doce ela rejeita. Mas quem está faminto, até o amargo é doce. Ou seja, conjecturando, podemos dizer o seguinte: existem pessoas que elas estão tão carentes de uma alimentação, digo alimentação tanto física como intelectual, que até coisas que você diz de uma forma amarga, ou seja, coisas que você fala e que aquilo parece que, sabe, traz amargura para o coração dela, aquilo se torna doce para ela, porque você está tratando de uma realidade na vida dela. Ainda que você diga algo que seja muito amargo para alguém, aquilo pode até se tornar doce, dependendo da condição, da fome que aquela pessoa está vivendo. Ok? O versículo 8 vai dizer o seguinte: qual é a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe de sua morada. E Salomão vai conjecturar aqui dessa maneira, dizendo o seguinte: não fica muito tempo longe da sua casa. Por mais que você trabalhe, por mais que você estude, por mais que você desenvolva um trabalho fora, por mais que você tenha que viajar, não fique muito tempo longe da sua casa. Dê atenção à sua casa. Dê atenção aos seus filhos, dê atenção à sua esposa, aos seus amigos. Enfim, não fique longe, por muito tempo, longe da sua casa. Salomão vai escrever o seguinte: o óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. E aqui nós estamos falando de conselhos, e conselhos cordiais, conselhos suaves, conselhos que venham agregar valor. E ele compara esses conselhos cordiais ao óleo e o perfume que alegram o coração. Ou seja, os conselhos que nós devemos dar aos nossos amigos, às pessoas, eles precisam ser como óleos, como perfumes. Eles precisam alegrar o coração das pessoas e não apenas, entristecê-las, aquele que às vezes acontece quando você dá um feedback negativo para aquela pessoa. Mas o que Salomão fala aqui é que os conselhos cordiais, eles precisam ter esse cunho de perfume, de óleo no coração das pessoas, ok? Olha só que interessante. O versículo 10 vai dizer o seguinte: não deixes o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Aqui a gente vê três assuntos dentro de um mesmo versículo. O primeiro deles, ele está falando sobre a questão da amizade. E uma amizade estendida, ou seja, ele fala da questão de jamais abandonar um amigo e os amigos do teu pai. Geralmente você tem amigos e o seu pai tem os amigos dele. E aí você pensa assim: não, meu pai tem os amigos dele, eu tenho os meus amigos, cada um tem os seus amigos. Isso que Salomão está dizendo aqui é algo totalmente ao contrário. Que os amigos dos seus pais, eles precisam ser os seus amigos. O que nós entendemos aqui quando nós lemos essa passagem é que os amigos do seu pai também merecem a mesma atenção que os teus amigos. Não é porque é amigo só do seu pai que amanhã você talvez não venha precisar dele. E outra, eles são amigos dos seus pais. Sendo amigos dos seus pais, eles precisam ser também os seus amigos. Olha que interessante, olha que coisa bacana. Então quando você vê o seu pai lá conversando com alguém, sua mãe conversando com alguém, seu pai conversando com alguém, tente saber quem é essa pessoa, faça amizade com essa pessoa, cumprimente essa pessoa, seja leal a essa pessoa também, porque ele é um amigo do seu pai. Então essa pessoa também vai ter muita consideração por você, porque como é bom ter amigos, ter o pai e o filho como amigo. E aqui nós encontramos um mistério, vemos um mistério, algo que Deus nos revela. Não deixes o teu amigo nem o amigo do teu pai. Ou seja, eu tenho que ter amizade com o pai e tenho que ter amizade com o filho. Eu tenho que ter amizade com o filho e eu tenho que ter amizade com o pai. Bacana, não é mesmo?
A outra indicação, outro conselho, ele fala assim: não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. O que Salomão escreve aqui? Você está vivendo aquele dia de leão. Aquele dia que você está com aquele problema, você está passando aquela situação difícil na sua vida, na sua família. Esse é um dia para ficar em casa. Esse não é um dia para você ir na casa de ninguém. O dia que você está passando uma adversidade na sua vida, não é o dia para você passear, não é o dia para você ir na casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Esse é um dia para ficar em casa. Ele está dizendo aqui, ó, não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Então você está passando um dia de adversidade, fique em casa. Resolva esse problema em casa, se dedique à solução desse problema sozinho e em casa. Embora na multidão de conselhos é que se vence a guerra, mas no dia que nós estamos vivendo muita adversidade, nós temos que ficar em casa, se concentrar nessa solução em casa. Ok? E aí ele vai finalizar a ideia do versículo dizendo o seguinte: melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Mais uma vez, uma dica de como pedir socorro. É preferível pedir socorro para um vizinho que está do seu lado, que mora do lado da sua casa, do que pedir socorro para o irmão que está longe. Imagina se o seu irmão está lá do outro lado da cidade, aí você liga para ele e fala: cara, eu estou com um problema aqui assim, assado, você pode me ajudar? Poxa vida, o cara está lá do outro lado da cidade, como que o cara vai te ajudar? Ele até pode sair da casa dele para te ajudar, mas pensa, se você tiver relacionamento com o teu vizinho, e você, ter relacionamento ali com o seu vizinho, pedir um socorro para ele, é mais fácil o teu vizinho te ajudar do que o teu irmão que mora longe. Então, até nisso, olha só, até nisso nós vemos entendimento aqui. E o fato de você precisar de um vizinho é uma coisa que hoje você precisa dele, amanhã de repente ele precisa de você, e é dessa maneira que nós devemos viver a vida, uns precisando dos outros, reconhecendo essa necessidade que nós temos uns dos outros, porque ninguém nasce para viver sozinho, ok? Vamos lá, versículo 12 também vai dizer algo muito fantástico. Vai dizer o seguinte: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O que nós entendemos aqui quando nós lemos esse versículo 12 de Provérbios 27? Te avisaram você. E aí você está vendo o mal. Esconde. Se esconde. Não queira ser o machão, não queira ser o super-homem, não queira ser sabe? Você foi avisado. Você já foi avisado. Você viu. Você foi avisado e você viu o mal. Se esconda. Não queira passar e sofrer aquele dano. Ah, mas eu vou porque isso... Não. Você já foi avisado. Você está vendo o mal ali, se esconde. Ah, mas eu vou porque eu não sou preguiçoso, eu não sou isso. Sim, mas você foi avisado sobre algo muito perigoso. E você está percebendo, você viu que é realmente perigoso. Não vá, não queira enfrentar as coisas. Porque você é isso, porque você acha que é aquilo. Não é assim que funciona. E está muito, mas muito bem claro essa situação aqui no capítulo 27 de Provérbios, ok? Vamos lá, agora vamos para o versículo 11, na verdade, Sê sábio, meu filho, e alegra o meu coração para que tenham alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Olha só o que Deus tem usado a boca de Salomão aqui. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Para quê? Para que quando alguém desprezar o Senhor, nós temos algo a responder para essa pessoa. Muitas pessoas hoje desprezam a palavra de Deus. Muitas pessoas desprezam o Senhor, desprezam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nós precisamos absorver a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Para quê? Para que a gente tenha
alguma coisa para responder às pessoas que desprezam a Deus. E quando nós fazemos isso, e aqui está um grande mistério sendo revelado. Um grande mistério. Deus esconde as coisas. Salomão vai dizer que respeitamos a Deus por aquilo que ele esconde de nós, mas o próprio Deus nos revela muita coisa. E o Deus está dizendo o seguinte aqui, ó, que o coração dele se alegra quando a gente tem alguma coisa para responder para pessoas que desprezam ele. Ou seja, as pessoas estão ali desprezando Deus, elas estão ali sem importância nenhuma, não querem, não consideram o Senhor. E aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, é o seguinte, Deus é assim, o Senhor Jesus fez isso, fez aquilo. E o que acontece? O coração de Deus se alegra quando você tem algo para responder às pessoas que desprezam a Deus. Então faça de tudo, seja verbalmente, seja pela internet, seja nas redes sociais, sempre tenha algo para responder às pessoas que desprezam a Deus. Dessa forma você vai alegrar muito o coração de Deus com o seu comportamento, ok? Aí vem logo em seguida, esse é o versículo 11, em seguida viria o 12, né, que nós já falamos, que foi sobre a questão do perigo. Agora nós vamos para o versículo 14, vamos pontuar o versículo 14, que vai dizer o seguinte: o que pela manhã de madrugada abençoa o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. E o que significa isso? Jamais busque amigos de madrugada. Há quem diga que o melhor horário para você se comunicar com a pessoa, seja ela comercialmente ou amigavelmente, seja para qualquer tipo de assunto, é a partir das 10 horas da manhã. Nossa, mas não é muito tarde? Não. Esse é o horário em que geralmente o corpo humano ele está no seu maior pico de atenção. Então, tudo que você for falar para aquela pessoa, provavelmente ela vai receber com muito mais atenção do que se você fosse falar para ela isso 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, ou 11 horas da noite, meia-noite, que é um horário também que a pessoa já está cansada e que ela vai dormir. Então o melhor horário, segue a dica, o melhor horário para se conversar, seja negociar, seja fazer qualquer tipo de comunicação com alguém, é a partir das 10 horas da manhã. Ah, mas não pode falar antes? Pode. Mas cientificamente provado, quimicamente provado, o cérebro ele tem alguns picos de atividade, de concentração, e às 10 horas é consideravelmente o melhor horário para você tratar de negócios, conversar, porque a pessoa realmente está plenamente acordada e com toda a atenção voltada ao que está acontecendo ao redor dela, ok? Esse é o versículo 14, correto? Versículo 15 vai estar escrito o seguinte: o gotejar contínuo em um dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e a outra são semelhantes. Salomão está comparando o quê? Sabe aquela goteira? Sabe aquela goteira numa grande chuva? Ele está comparando uma mulher que está sempre ali, ó, contendendo com alguma coisa. E o que a gente entende aqui, ó? O que nós vamos precisar entender aqui? Busque entender o que gera essa contenda no coração dessa mulher. Porque essas coisas, Salomão vai dizer o seguinte, ó, tentar moderá-la será como deter o vento ou como conter o óleo dentro da sua mão. Ou seja, difícil. É difícil moderar uma mulher dessa. É difícil segurar ela. É como o vento, é como o óleo. É difícil isso. Mas é importante que isso deva ser feito, entender o porquê. Por que essa contenda? Por quê? Porque se você não conseguir resolver isso, assim como essa goteja que incomoda, que enche o saco, essa situação também vai gerar uma situação desconfortável, um momento desconfortável. E como que a gente resolve isso? Vamos descobrir o porquê que existe tanta contenda. É isso que nós precisamos entender aqui. No versículo 17, vai dizer o seguinte: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo, o homem melhora a vida do seu próximo, o homem deixa o seu próximo em condições utilizáveis. Então nós precisamos, e aí que fala do amigo, nós precisamos
fazer com que um ao outro nós nos agregamos de valor, que é o que nós estamos fazendo nesse grupo. Ao momento em que nós lemos juntos cada provérbio e nós meditamos nas praticidades que cada provérbio tem em sua particularidade para as nossas vidas, nós agregamos valor para nós e dividimos de uma certa forma esse valor com as outras pessoas. E quando nós interagimos, né, aí que nós encontramos mais ainda oportunidades de agregar valor, mutuamente falando, ok? O versículo 18 vai dizer o seguinte: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Isso aqui está claro, não precisa nem desenhar. Ele está comparando aqui, Salomão compara aquele servo que serve ao Senhor. Ele está comparando o seguinte, a uma figueira. Se você cuidar bem de uma figueira, você vai comer do fruto dela. Então, se você cuidar do seu patrão, você vai ser honrado. Se você atender às necessidades do seu chefe, se você estiver com a atenção voltada ao seu chefe, e aí eu não estou falando sobre questão de puxa-saco, disso, aquilo, mas não, eu digo a você conseguir enxergar o trabalho dentro da visão do seu chefe. Dentro da visão, você como subordinado, se você conseguir enxergar o seu trabalho dentro da visão do seu chefe, por exemplo, como um supervisor, você vai perceber que você será honrado. Vai chegar um momento em que você vai ser honrado, porque a pessoa vai reconhecer o seu trabalho, vai reconhecer o que você faz e vai te honrar. Então cuide de seu Senhor, cuide do seu Senhor, porque no momento certo você será honrado, ok? Caminhando para o fim aqui, versículo 19 vai dizer o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, o coração reflete quem somos uns aos outros. É pelo coração, é pelas atitudes que nós temos, pelo coração que nós temos, que nós vamos transferir essa leitura para as pessoas. As pessoas vão nos ler e vão ler o que está no nosso coração. E de acordo com aquilo que elas leem, elas vão ter noção de quem realmente nós somos em relação a elas. Ou seja, o nosso coração é como uma tela, um espelho ali que mostra, reflete que é realmente quem nós somos, ok? Versículo 21 vai dizer o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. E o que nós estamos lendo aqui? O que nós estamos entendendo aqui? Versículo 21. Perdão, versículo 21 antes, né? Antes do 23 é o 21. Como o crisol é para a prata, o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores, ok? O que nós estamos lendo aqui? O que nós estamos absorvendo aqui? Estamos falando de prata, estamos falando de forno, de ouro, de provação. E Salomão diz aqui que o homem é provado pelos louvores. Como assim pelos louvores? Quando um homem começa a receber elogios, por exemplo, os louvores e elogios são uma espécie de prova de humildade do homem. Quando o homem começa a receber elogio, qual é o comportamento dele? Ele começa a se sentir o cara, ou ele começa a se comportar de forma humilde, né? Como, imagina, isso é modéstia sua, isso é um ponto de vista seu, eu não sou tudo isso que você está achando que eu sou. Ou seja, isso é um sinal de humildade. Agora, se a pessoa começa a receber elogios, e ali ela já começa a se engrandecer, porque ela é aquilo, porque ela começa a acreditar em todos aqueles elogios, então nós acabamos mostrando quem realmente nós somos. Quando nós recebemos elogio demais e começamos a acreditar em todos esses elogios, a tendência é nós não queremos mudar, não queremos melhorar, porque já que somos tão elogiados, isso significa que somos bons o suficiente para não ter que mudar, para não ter que melhorar, ok? Então, assim, os elogios é uma forma de prova que nós recebemos para ver realmente quem nós somos. Se vamos ficar de nariz empinado, se vamos nos achar como a última bolacha do pacote, ou se vamos continuar na mesma humildade e recepção
com integridade de todos os conselhos, de todos os elogios que nós recebemos, ok? E por último, não menos importante, o versículo 23, ele vai dizer isso: procura conhecer o estado das suas ovelhas e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. E o que nós estamos lendo e interpretando aqui? Monitore e cuide de seus recursos e investimentos. Ninguém mais tem ovelhas, ninguém mais trabalha com ovelha, com bode, com isso e aquilo. Acabou, nós estamos trabalhando hoje com intelecto, ou com o suor do nosso rosto, com um trabalho braçal ou intelectual. Mas ninguém mais vive de vender leite de cabra, roupas, né, com couro de bodes, enfim, ninguém mais usa isso. Mas Salomão está dizendo aqui nessa época, e trazendo isso para o nosso contemporâneo, nós precisamos estar observando, monitorando aquilo que é os nossos recursos. Eu digo, por exemplo, se você trabalha com o seu carro, você tem que cuidar muito bem do seu carro. Você tem que procurar conhecer o estado do seu carro, como é que tá os pneus, como é que tá o óleo, como é que tá algumas coisas que precisam ser trocadas, como correia dentada, algumas coisas que se gastam e você precisa trocar elas antes que elas estourem e elas venham gerar mais dano ao carro em questão de manutenção. Estou dando exemplo de um carro, mas tem muitas outras coisas, né? Se você trabalha você é um prestador de serviço e aí você usa ferramentas, você tem ferramentas que você usa, você precisa saber como estão essas ferramentas, qual é o estado dessas ferramentas. Elas precisam de manutenção, precisam ser afiadas, elas precisam sofrer alguma espécie de manutenção preventiva. É isso que Salomão está dizendo. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração nos teus rebanhos, ou seja, põe o teu coração no teu trabalho. O teu coração precisa estar no teu trabalho, não é só questão de, poxa, eu tenho que trabalhar. Não, o teu coração precisa estar dentro do teu trabalho. Quando você sai para trabalhar, você precisa sair e o teu coração tem que ir junto com você. O teu trabalho tem que ser um ambiente da qual você chega e fala assim, aqui é a minha segunda casa. Aqui é um lugar onde eu trago sustento para minha casa. Aqui é um lugar onde eu sou feliz. Aqui é um lugar onde o meu coração está. Ou seja, aquele lugar que você vai para sua casa, você vai descansar, mas você sabe que o seu coração também está naquele lugar onde você trabalha. Sabe? Às vezes você está assim em casa e você lembra do seu trabalho com amor, com gratidão a Deus. Isso é estar com o coração nos rebanhos. Isso é estar com o coração e conhecer o estado das suas ovelhas. Porque mudou-se muitas coisas, mas algumas coisas elas não mudaram. E muitas coisas elas nem podem mudar, elas nem podem sofrer mudanças. E uma delas é o que Salomão escreve aqui. Eu preciso conhecer o estado das minhas ovelhas, o meu trabalho. Sabe, como eu posso melhorar o meu trabalho. Hoje nós temos filosofias como o Kaizen, que são filosofias orientais sobre melhoria contínua, que nós precisamos buscar dentro da nossa empresa, dentro do trabalho. Então, isso aqui, Salomão, ele ratifica quanto à questão de você estar com o coração no seu trabalho, com o coração voltado àquilo que te promove os recursos da sua vida. Então, siga esse conselho de Salomão. Siga esse conselho que Deus usa a boca de Salomão para te dizer neste dia. Cuide, monitore o estado dos seus recursos. Monitore, por exemplo, você tem uma casa, você tem 2, 3, 4 casas de aluguel. Vá visitar suas casas. Veja o estado em que estão essas casas. Você trabalha com carro, o seu carro é o seu cavalo, é o seu ganha-pão. Olhe, monitore o óleo do seu carro, a manutenção, veja como está o seu carro. Ok? Olha, você tem uma cartela de clientes. Você tem uma cartela de clientes. Vamos chamar os nossos clientes, né, de cabras, né? Como ele diz aqui, ó. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os seus rebanhos. Aqui podemos utilizar, por exemplo, se é num setor comercial, né? Como estão as suas ovelhas? Porque são das ovelhas que você tira a lã. Você não tira o sangue das ovelhas, você não tira a carne das ovelhas, mas você tira a lã das ovelhas.
E como é que estão as tuas ovelhas? Podemos dizer aqui, fazer uma conjectura, que aqui Salomão está falando do seguinte, do pós-venda. Do pós-venda. Você vendeu um produto. Como que você está lidando com esse cliente? Você tem dado feedback para ele? Você tem recolhido feedback? Você tem dado atenção devida? Olha, gostou do produto? Esse produto está atendendo a sua necessidade? Esse produto pode melhorar? Esse produto pode oferecer mais alguma coisa para você de benfeitoria? Porque você adquiriu benefícios. Você não adquiriu um produto apenas, você adquiriu benefícios. E como está? Qual é a sua visão sobre esse produto que você adquiriu, que você comprou? Isso é conhecer o estado das ovelhas. Isso é saber o que o cliente, né? O cliente, qual é o sentimento do cliente em relação àquele produto, aquilo que que você vendeu para ele. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, olhando isso para a área comercial também. Ou seja, o que são rebanhos? Multidões de ovelhas. Como está a multidão? Como é que está o teu coração em relação à multidão? O que a multidão quer? O que a maioria dos clientes quer? Aí vamos jogar para o comercial de novo. O que a maioria dos clientes querem? Então você precisa entender como está o estado do seu cliente ali em potencial, do seu cliente ali que está junto com você. E você também tem que ter uma visão macro. Ou seja, como é que está todos os clientes, o nosso rebanho, as pessoas que estão ali usufruindo da nossa prestação de serviço, dos nossos produtos. Às vezes você não é um fornecedor de produto físico, às vezes você é um prestador de serviço. Então, o que são as ovelhas? O que são esses rebanhos? Esses rebanhos nós podemos considerar como os nossos operadores, os nossos funcionários, ou a nossa maioria da clientela, os nossos clientes, olhando por um contexto macro, ou seja, como está tanto o nosso coração em relação a prestar serviço para eles e como está o coração deles em relação a esse serviço que nós prestamos a eles. Olha que coisas fantásticas que nós encontramos na Bíblia. Coisas que você poderia estar ouvindo isso em um workshop comercial. Coisas que você poderia estar ouvindo numa feira de negócios. E você encontra essas informações aonde? Num simples livro, no meio, praticamente quase que no meio da Bíblia. Ensinos e informações, conselhos dados por Deus ao próprio homem através da boca do rei Salomão, filho do rei Davi. Coisas que você às vezes paga aí muito caro. Você paga por um curso caríssimo. Você paga aí por um trabalho de um coaching para desenvolver um trabalho aí na sua vida de organização, de reorganização de metas e objetivos, quando na verdade você tem acessíveis conselhos dentro de uma Bíblia. Conceitos administrativos de monitoramento. Quando a gente fala que, olha, quando Salomão está dizendo aqui sobre essa questão de conhece o estado das suas ovelhas e põe o teu coração sobre os seus rebanhos, o que nós vemos aqui, o que nós enxergamos aqui quando nós lemos este versículo 23 de Provérbios, capítulo 27? Eu estou vendo aqui duas ferramentas de processos gerenciais. Eu estou vendo aqui aquela famosa e conhecida ferramenta que se chama 5W2H e também consigo ver a ferramenta PDCA. Duas ferramentas principais aqui utilizadas na maioria das empresas quando nós estamos falando de projetos, quando nós estamos falando de monitoramento de projetos, nós estamos falando sobre 5W2H e PDCA. E é o que Salomão, o que Deus estava usando a boca de Salomão para dizer aqui há mais de 2000 anos atrás. E aí as pessoas lançam ferramentas, lançam cursos, lançam workshops e aí você vai e gasta caro naquele treinamento, naquele palestrante, para ouvir aquele palestrante falar coisas que estavam dentro da sua Bíblia, que ali às vezes ficava ali na sua sala, na cabeceira da sua cama, que você usava de vez em quando. Por isso a grande importância de nós observarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é rica, porque o próprio Deus, ele é o maior interessado em que você dê certo. O próprio Deus é o mais interessado em que sua vida seja uma vida de sucesso.
Existem muitas pessoas hoje vendendo sucesso, vendendo soluções, vendendo treinamentos, vendendo acompanhamentos, né? Vendendo serviços de coaching, como formas de te ajudar a chegar a um caminho, de enxergar um caminho. Mas antes de qualquer coaching, antes de qualquer treinamento, antes de qualquer workshop que você faça, saiba que Deus já te deu todas as informações necessárias para que você tenha uma vida cheia de sucesso e muito abundante. Ele vai dizer o seguinte: amo os que me amam e os que de madrugada me buscam acharão. Então leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios. São exatamente 00:36. Às vezes eu gravo esses áudios, eu tenho gravado esses áudios, né, 2 horas da manhã, 2:30 da manhã, porque eu quero? Não, porque eu trabalho, porque é os horários que me são acessíveis, porque são as oportunidades que me aparecem no momento. Mas a sabedoria, o conhecimento, eles devem ser buscados de dia e de noite, meditados de dia e de noite, porque só assim, e assim como o nosso cérebro aprende por repetição, nós precisamos estar todos os dias lendo. Eu falo para você que todo esse material, todo esse conteúdo de palestras que nós estamos ministrando por cada capítulo de Provérbios, isso é uma coisa que você precisa ouvir todos os dias. Não comece o seu dia antes de se dedicar à palavra de Deus, à leitura do livro de Provérbios, principalmente do livro de Provérbios. Porque você vai observar que existem muitas coisas que você aprendeu na faculdade, coisas que você aprendeu no seu mestrado, coisas que você aprendeu na sua pós-graduação, no seu doutorado, coisas que você aprendeu ali buscando ali, recursos, né, nas melhores faculdades que estavam na Bíblia. Princípios que você pagou caro para poder ouvir de gurus, de mestres, de coaching que estavam ali, bem próximo a você ali na Bíblia. Só bastava você ler, só bastava você absorver. Então é por isso que eu enxergo uma beleza muito especial, muito grande neste livro, nesta Bíblia, nessa palavra de Deus, porque ela é completa. São mais de 3.000 anos, mais de 4.000 anos de histórias dentro de livros escritos por homens, inspirados por Deus, mas inspirados pelo próprio Deus para mudar a sua vida. Você vai ler aqui biografias, homens que tiveram relacionamentos com Deus, que foram orientados por Deus, que foram homens de muito sucesso. E esse sucesso este que veio das direções que Deus deu a eles. Então, assim, não existe livro mais importante neste planeta. Não existe livro ou literatura mais importante neste planeta do que este livro que se chama Bíblia Sagrada. Valorize este livro. Valorize o livro de Provérbios. Valorize essas informações que você está ouvindo, porque você vai aprender muito. Vai aprender muitas coisas aqui neste livro e com essas informações, ok? Então você que esteve até aqui, o meu muito obrigado, parabéns por estar ouvindo, né, esta palestra, estas informações. Né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha, coloque lá nos comentários o que mais te chamou a atenção, se faltou alguma coisa, se algo mais pode ser agregado, coloque lá nos comentários, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, ajude mais pessoas a terem essa mesma riqueza que você está absorvendo ao ouvir a palavra de Deus, ao ler o livro de Provérbios, porque aqui
tem muita coisa importante para a nossa vida. Aqui tem muita direção para a nossa vida, ok? Um grande abraço, continue com Deus e até a próxima.